Israel acaba de anunciar o resultado de uma investigação, ainda inicial, sobre o ataque que matou 7 agentes humanitários em Gaza. Eles distribuíam comida quando foram mortos. O exército israelense disse que demitiu 2 militares envolvidos no bombardeio. As identidades dos militares não foram divulgadas. Vamos falar com o Américo Martins, vai trazer mais informações sobre o início dessa investigação. Américo, lembrando um pouco, a primeira reação de Benjamin Netanyahu quando ele fala sobre esse ataque, chegou a mencionar que acontece. Depois, o endurecimento por conta das várias cobranças, óbvio, que aconteceram por conta da morte desses 7 agentes humanitários, pressão internacional, pressão interna das várias organizações que inclusive chegaram a suspender serviços de entrega de comida no território da faixa de Gaza depois desse ataque, por 48 horas, serviços médicos também suspensos. E agora temos uma mudança no tom, inclusive por parte das forças de defesa de Israel, condenando esse ataque e abrindo essa investigação. Temos agora 2 militares demitidos. O que mais temos de informação e de reação por parte de Israel? Olá, Carol. Como você disse, foi um movimento aí de Israel que aparentemente entendeu que o mundo não vai mais tolerar esse tipo de comportamento com esse número altíssimo de mortes, inclusive com ataques a trabalhadores dessa área humanitária. Essa é uma investigação inicial e não é a investigação ideal, porque a investigação ideal deveria ser feita por um órgão independente, coisa que Israel não concorda. Poderiam ser, por exemplo, militares da ONU fazendo essa investigação. De qualquer forma, Israel diz ao mundo que está tomando algumas providências para tentar conter esse tipo de incidente. Esses 2 militares israelenses foram afastados das suas funções, não se sabe quem são ou qual é a patente deles. Segundo o Ministério de Defesa de Israel, 2 comandantes também teriam sido advertidos também, não se sabe qual é a patente e não se sabe quem são essas pessoas. Não se sabe o que foi falado, por exemplo, com o chefe do Exército de Israel ou com o ministro da Defesa e qual teria sido o eventual envolvimento, inclusive, desses altos escalões. Segundo essa investigação inicial, houve um erro dos israelenses que atingiram 3 carros diferentes que não estavam necessariamente um perto do outro. Eles foram atacados propositalmente, segundo essa própria investigação. Segundo eles, para variar, disseram que suspeitavam que o Hamas estivesse envolvido e tivesse tomado esses carros. Embora essa movimentação toda da ONG tenha sido registrada junto aos militares israelenses e a rota tinha sido aprovada anteriormente. Segundo o Ministério de Defesa de Israel, nessa investigação, alguns sobreviventes que estavam no primeiro carro fugiram para o segundo carro em busca de abrigo, um drone acertou esse segundo carro, alguém ainda sobreviveu, foi para o terceiro carro, aonde os militares fizeram mais um ataque, mataram todos os 7 integrantes dessa ONG. A ONG já tinha dito que o ataque foi proposital, que não foi um acidente, não foi um caso de uma bomba que caiu no lugar errado e explodiu, porque os carros foram atacados sistematicamente. O Ministério da Defesa de Israel confirma isso. Agora, é importante também a gente dizer, Carol, que, de novo, não é a investigação ideal, deveria ser uma investigação feita por um órgão independente, coisa que Israel não assume. Israel sentiu a pressão internacional, porque 6 desses 7 trabalhadores eram estrangeiros, 3 britânicos, um americano-canadense, um polonês e um australiano, além de um palestino, e, portanto, reagiram a partir, inclusive, das grandes pressões dos Estados Unidos, a partir da conversa que o Joe Biden teve com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Agora, é importante a gente também lembrar, Carol, que 200 trabalhadores justamente de ajuda humanitária já foram mortos nessa guerra. O que aconteceu dessa vez foi a morte de trabalhadores estrangeiros, por isso, tamanha pressão. E lembrando uma coisa importante, que não é uma observação minha, é do subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, o Martin Griffiths. Ele disse numa entrevista para a CNN, para a Christiane Amanpour, ele disse o seguinte: intencional ou não, isso é crime. É um crime internacional, porque ataques a trabalhadores que levam ajuda humanitária é proibido pela lei internacional. O Ministério da Defesa de Israel disse que cometeu um erro, mas isso foi um crime.
Américo Martins, obrigada pelas informações, trazendo para a gente também análise sobre esse destaque internacional, acompanhando os desdobramentos da guerra em Gaza. A gente volta a olhar para o Brasil, voltamos a falar sobre a recaptura daqueles 2 homens criminosos. Eles tinham fugido da Penitenciária Federal de Mossoró, foram localizados em Marabá, no Pará. E, nesse momento, já voltaram ao presídio. A transferência aconteceu durante a noite. Vamos falar mais sobre essa operação de recaptura com o diretor-geral adjunto da Polícia Rodoviária Federal, Alberto Raposo, a quem agradecemos pela participação. Bom dia, bem-vindo. Bom dia para todos que estão presentes. Estamos à disposição aí para conversar com vocês. É um dia de exaltarmos aqui o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que também participou dessa operação. E aí eu lhe questiono, diretor, com relação a como se deu esse trabalho e também como se deu a integração entre as várias polícias, PRF, Polícia Federal, as polícias dos estados, para que essa operação fosse bem sucedida. Então, desde o primeiro momento que ocorreu a fuga, a gente teve a orientação do ministro Ricardo Lewandowski para não medir esforços para levar os fugitivos novamente para o seu local de origem, né? Então, a partir daí já começou todo o trabalho integrado, uma coisa que tem sido fomentada ao longo desse período, né, desse novo período de gestão da segurança pública, é a integração entre as forças e o trabalho bem integrado mesmo em todas as áreas, né, tanto na área de inteligência quanto na área operacional. Diretor, nessa conversa com a gente, diretor-geral adjunto da Polícia Rodoviária Federal, Alberto Raposo. Enquanto conversamos com ele, acompanhamos as imagens feitas durante a noite da transferência desses 2 criminosos de Marabá para o Rio Grande do Norte. E quem viabilizou essa conversa foi o Elijonas Maia, que já faz a próxima pergunta. Por favor, Elijonas. Oi, Carol, ótimo dia a você e quem está com a gente também no Novo Dia, ao diretor Raposo, obrigado pela presença aqui também. Eu já queria saber também sobre o momento da prisão. Muita gente se perguntou como é que foi essa perseguição na rodovia BR-222. Foi na ponte o momento em que houve essa prisão das 6 pessoas. Eu queria saber o momento da prisão, como que aconteceu, se houve ou não uma troca de tiros e se já se sabe quem são essas outras 4 pessoas que faziam a segurança dos 2 foragidos de Mossoró. Então, a abordagem ela se deu de uma forma bem planejada, né? Foi na ponte sobre o Rio Tocantins e ela já estava sendo construída ao longo do dia para que não tivesse efeitos colaterais nenhum na sociedade e nem nos próprios detentos, que a gente queria a recaptura e a recondução deles à penitenciária, né? Então, não houve troca de tiros. Em princípio, foi um trabalho planejado por uma localidade, até mesmo para que isso não acontecesse. Lógico que o risco de acontecer, ele sempre é possível, até porque as informações que a gente tinha aqui que estavam armados, estavam bem armados, inclusive. Então, toda a segurança do perímetro, a segurança dos nossos policiais e a segurança deles foi trabalhada a todo momento. Lembrando que a inteligência integrada das 2 principais equipes, né, tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Rodoviária Federal, ela foi trabalhada ao longo do dia, desde a parte da manhã a gente já estava trabalhando com isso, para que às 13 horas acontecesse a prisão dos foragidos e também dos demais integrantes na segurança dessas pessoas. Diretor Pedro Duran também tem uma pergunta para o senhor. Pedro. Obrigado, Carol. Bom dia, diretor. A minha pergunta é sobre as 2 rodovias que são centrais para o que seria o plano de fuga desses criminosos, a BR-222 e a BR-230 Transamazônica. Havia bloqueio na Transamazônica para caso eles chegassem até lá, conseguissem subir de Marabá e seguir atravessando ali por Rondônia para poder alcançar a Bolívia. E na BR-222, quando vocês começaram a fazer esses bloqueios na rodovia, já que até poucos dias, uma semana atrás, a Força Nacional de Segurança ainda estava muito concentrada ali naquele cerco de Mossoró, Baraunas e tudo mais? Então, como eu falei, o trabalho já estava sendo acompanhado durante todo o dia, desde a parte da manhã.
E a abordagem acontecendo na BR-222, no quilômetro 240, ela foi planejada. Então, toda a mecânica para que isso acontecesse naquele ponto, ele foi bem estudado e planejado, e todo canal de fuga que tivesse por ali, ele estava bem observado. Então, na nossa visão, não existia essa possibilidade de chegarem até a Transamazônica. Tá? Então, a gente estava trabalhando com a certeza da localidade, até por conta do planejamento do ponto melhor para essa abordagem. Então, a gente está preparado porque a PRF está em todas as rodovias federais do país. Né? Então, por onde passar, a gente está lá e a gente está pronto para agir. Então, se fosse, inclusive, para outra rodovia, a PRF também está presente ali. Diretor, Basília Rodrigues, aí na capital federal, tem uma pergunta também. Oi, doutor Raposo, tudo bem? Como você está? Bom dia. Eu gostaria de saber o que foi mais difícil, então, nesses 50 dias de buscas, né, para ter a recaptura destes bandidos. Pode ser que o mais difícil foi o poder da força, da rede de apoio que eles nutriram, né, com a qual eles contaram nestes 50 dias de fuga. Vocês estão, então, participando dessa fase agora da investigação para desvendar que rede de apoio foi essa? Muito boa pergunta. Todas essas informações a respeito da rede de apoio, elas continuam sendo trabalhadas no âmbito da Polícia Federal, né? Existe o inquérito aberto para apuração dessas informações, inclusive algumas informações, elas ainda continuam sendo trabalhadas no âmbito do sigilo, até para preservar a investigação. Agora, nos 50 dias que passaram, as coisas foram acontecendo, informações foram chegando e elas precisavam ser comprovadas também, até por conta de não induzir as forças de segurança pública ao erro. Então, tudo que foi acontecendo foi observado, foi sendo apurado, foi sendo internalizado, tanto no inquérito policial que tinha sido aberto pela Polícia Federal, quanto a atuação das equipes de inteligência. Então, essas informações chegavam até as nossas áreas de inteligência, que trabalharam em conjunto, inclusive, é um motivo de exaltação, essa integração entre as forças de segurança pública no campo da inteligência, porque isso tem trazido para a sociedade resultados expressivos. E, ao longo que ia se comprovando essas informações, a gente ia direcionando as nossas equipes para atuar até o momento que chegou e capturamos esses foragidos. Theo Cury também tem pergunta. Theo. Diretor, bom dia. Em uma semana houve uma mudança na estratégia que foi adotada pela Força Tarefa. O Ministério da Justiça e Segurança Pública mudou a estratégia para tirar um pouco o operacional com foco em inteligência. Eu digo tirar o operacional continuou, mas com foco maior em inteligência, o próprio Ministério divulgou essa estratégia. Como que foi esse trabalho de inteligência, obviamente, na medida do possível do que o senhor puder contar para a gente, que fez essa virada de chave para que vocês conseguissem capturar os dois ontem? E a partir de que momento vocês já tinham conhecimento de que eles estavam ali no Pará? Então, assim, o dimensionamento dos esforços empregados nessa operação, que, como vocês têm acompanhado, durou 50 dias, elas são reavaliadas diariamente, até porque a gente tem o emprego de equipes e essas equipes elas são a força das instituições de segurança pública para atuar em diversas frentes. Então, à medida que a gente vai tendo informação, que as equipes, né, as forças de segurança vão tendo informação, elas também vão dimensionando suas equipes para atuar de forma otimizada e assertiva. Então, a cada dia que ia passando, isso era reavaliado e isso era implementado de acordo com essas informações. Com relação ao efetivo trabalho do dia da prisão dos foragidos,
a gente foi trabalhando com a certeza já do local de abordagem e a quantidade de efetivo empregado nessa ação. Então, já não era mais necessário uma equipe tão grande empregada, porque a gente já tinha as informações necessárias para poder fazer a captura. Então, no dia de ontem, desde a parte da manhã, a gente já estava trabalhando essa prisão e só estávamos mesmo trabalhando com a escolha do local que tivesse menos dano colateral. Como vocês perceberam, não houve nenhum, então a assertividade da ação ela foi muito forte. Então, chegou o momento que era o momento adequado às 13 horas, mas desde a parte da manhã já estávamos trabalhando com a certeza da prisão. Elijonas Maia, quem viabilizou essa conversa com o diretor adjunto da Polícia Rodoviária Federal, faz a última pergunta. Por favor, Elijonas. Diretor, eu estou com uma dúvida. A gente tem informação também de que os criminosos saíram de barco do Ceará e foram até Belém do Pará e depois desceram de carro para Marabá. Esse trajeto de dias no mar também foi monitorado pela PRF, junto com a PF, nessa força-tarefa. E por que não houve uma prisão antes, se houve uma tentativa de abordagem antes, durante esse trajeto no meio do mar? Então, essa informação, Elijonas, no âmbito da PRF, eu não consigo precisar para você, até porque algumas das ações elas estão sendo trabalhadas exclusivamente pela Polícia Federal. Então, possivelmente, esse acontecimento ele foi trabalhado pela Polícia Federal e, se não aconteceu, porque alguma observação foi feita e não era o momento ou tinha algum tipo de dano, enfim. Mas isso aí é uma coisa que só a Polícia Federal vai poder confirmar para você. Tá? Com a PRF, aquilo que eu já estava falando, a gente vem trabalhando nessa integração e a gente sabe das atribuições e a localidade onde a Polícia Rodoviária Federal tem a sua expertise e pode contribuir melhor com a sociedade. Então, nosso direcionamento é trabalhar em apoio a outras instituições no âmbito das atribuições da PRF, que é na rodovia federal. Então, quando veio para a rodovia federal, eu posso dizer para você, eles escolheram o lugar errado para transitar, então a PRF estava lá para dar o apoio e fazer esse trabalho junto com a Polícia Federal e efetuar a prisão dos foragidos. Alberto Raposo, diretor-geral adjunto da Polícia Rodoviária Federal, nessa conversa conosco aqui ao vivo no Novo Dia. Mais uma vez, diretor, muito obrigada e um bom trabalho.